Essa coisa linda aqui, essa tecnologia maravilhosa, esse tablet Android que a Nintendo vende mais caro do que deveria, tá completando 6 anos de idade. E, em vez de fazer uma festinha pra ele com um bolo da Patrulha Canina, vamos ver se ainda vale a pena comprar um desses hoje em dia. Primeiramente, vamos dar uma olhada no aparelho. Muitas pessoas interessadas nunca tiveram a oportunidade de interagir com o Switch pessoalmente, então eu acho interessante trazer esses detalhes físicos do produto. Eu mesmo só fui usar um Switch pela primeira vez em 2022, então Na parte da frente do aparelho fica a tela LCD de 6.2 polegadas com resolução de 1280 por 720 pixels. Muita gente acha essa resolução baixa, mas na minha opinião tá bem ok, ainda mais considerando o tamanho da tela, que é menor do que a tela de qualquer tablet que você encontra no mercado hoje em dia, sendo que muitas vezes eles têm a mesma resolução. Pro tamanho tá ótimo, tem sistemas mais potentes que trazem essa mesma resolução de tela. E o brilho dela é bem aceitável para lugares menos iluminados. Ficar com a tela diretamente embaixo do sol não é a melhor experiência de todas, mas dá para se virar. Ainda na frente temos os botões, que nesse caso são parte dos Joy-Cons, esses gamepads divididos em esquerdo e direito que se destacam do videogame para usar ele em pé ou ligado numa TV, mas a gente já chega nessa parte. Os Joy-Cons têm todos os botões que você esperaria de um controle moderno, com 2 alavancas analógicas, um direcional digital, que na verdade são esses 4 botõezinhos aqui, mas faz a mesma função, botões de menu, home, captura de tela e na parte de cima os botões de ombro. Uma diferença aqui é que esses 4 são botões mesmo. Nos controles de PlayStation e Xbox a gente tem R2, L2, RT e LT como gatilhos, que reagem de acordo com o tanto que você aperta eles. Esses aqui só reconhecem o clique como um botão normal. Continuando na parte superior do Switch, temos o botão liga-desliga, os botões de volume, uma saída de ar, uma saída P2 para fones de ouvido e a entrada para cartões de jogo, para quem usa mídia física. Em um ano usando o Switch, eu nunca passei perto de uma mídia física, simplesmente por conta dos preços absurdos. Então eu não tenho como mostrar como seria inserir um cartucho nele. Na parte de trás ficam os botões que permitem que você destaque os Joy-Cons do corpo do Switch. Também os alto-falantes e esse stand, que deveria ajudar o Switch a ficar em pé numa mesa ou balcão, mas que todo mundo vem dizendo há 6 anos que não funciona direito. Escondido embaixo desse stand ainda fica a entrada para cartões micro SD. Mais pra frente eu chego nesse ponto, mas você vai precisar de um cartão SD. Por fim, na parte inferior do videogame fica a entrada USB do tipo C, para carregamento e saída de vídeo, já que é por aqui que ele se conecta com a dock. A Nintendo tomou várias decisões duvidosas com o Switch, mas foi bem inteligente eles terem escolhido o USB tipo C para o aparelho lá em 2015 ou 2016, durante o desenvolvimento ainda, porque essa se tornou uma entrada padrão do mercado e também porque ela é melhor do que a versão anterior, o micro USB V8. Tá, agora você já sabe o que o Switch tem e onde essas coisas ficam, mas e o sistema operacional? O que tá rodando quando você liga ele? A resposta é meio complicada, porque é um sistema proprietário da Nintendo, fechado. Mas em interface, algumas das coisas lembram o Android, que é baseado em Linux. Então é possível que tenha vindo algo daí, seja em base de código ou só em questões estéticas mesmo. De qualquer forma, é um sistema pensado para videogames, onde o foco principal é, olha só, jogar. Então tudo gira em torno da sua biblioteca de jogos, que fica em destaque na tela inicial, mostrando em ordem do que foi aberto mais recente para o que está abandonado lá. Não é a coisa mais organizada do mundo, mas funciona. E as configurações são até que bastante intuitivas. Não acredito que você vá precisar de um manual ou coisa assim para fazer ajustes nas configurações básicas do Switch. Sobre a performance desse sistema operacional em si,
antes de entrar nos jogos, dá pra dizer que ele vai bem no geral, até porque não é nada complicado. Então, acessar as configurações, ver capturas de tela e navegar pela biblioteca é bem tranquilo. A dor de cabeça nesse sistema é a eShop, a loja virtual da Nintendo onde você pode comprar jogos e aplicativos. É tipo uma Steam pra galera do PC, ou a PlayStation e a Xbox Store pra galera dos outros consoles. Assim, a eShop é ruim. Eu não tenho uma maneira melhor de dizer isso. Talvez até tenha, isso só não queira. Quando eu abro o aplicativo da eShop, parece que eu estou usando um celular de 2012 com 256 MB de RAM. Ela trava constantemente, demora para carregar novos itens e não é raro que ela te jogue de volta para o começo de uma lista depois de um tempão rolando para baixo para tentar encontrar alguma coisa. Não é muito divertido. Recomendo que faça suas compras ou pesquisas na eShop pelo site da Nintendo oficial logado com a sua conta. O aplicativo no Switch é uma dor de cabeça. Se tem uma coisa que a Nintendo precisa arrumar no Switch, além do Switch Online, que é aquilo lá, é a eShop. A performance dele nos jogos é o que dá para esperar de um tablet Android, que não é dos mais potentes. É um chip Tegra da Nvidia, com pelo menos 6 anos de idade e 4 GB de memória RAM. Só por comparação, o PlayStation 5 e o Xbox Series têm 16 GB de RAM e chips muito mais potentes, sem comparação. Mas eu entendo, eles têm propostas diferentes, é só curiosidade isso aqui. Na prática, o que acontece é o Switch dando conta bem dos jogos feitos pela Nintendo, porque ela vai otimizar o máximo para que rode bem no aparelho dela. E de jogos indies, geralmente em 2D ou com gráficos poligonais mais simples, tipo meio mode, umas coisas assim. Em jogos maiores, aqueles feitos para PC ou para um dos videogames mais potentes e depois adaptado para o Switch, a coisa não é tão bonita assim. Só para deixar claro, o fato de que esses jogos muito mais pesados sequer rodam no Switch, mesmo que fossem 144p, já seria muito legal. É um trabalho incrível que as desenvolvedoras fizeram em Doom, Witcher 3 e Dying Light, por exemplo, para que esses jogos mesmo existissem nesse videogame. Mas não dá para negar que a versão deles no Switch não vai ser a mais bonita ou a que roda mais suave. Ainda assim, eu achei mágico jogar Witcher 3 nesse sistema portátil aqui. Quando ele está sendo usado no modo portátil, os jogos rodam em 720p, que é o limite da resolução da tela. Os mais pesados vão para 540, 480p ou até menos, depende do que o sistema aguentar. E o negócio pode ficar meio complicado em alguns casos, como Ark. Lembra de Ark? Tem um tempo que ninguém fala de Ark mais. Que, segundo a Eurogamer, chega a rodar em 160 por 90 pixels. Uma resolução muito abaixo do que você veria num monitor quadradão dos anos 90. Então aí é difícil defender, foi mal. Porém, as coisas podem melhorar. Um pouco, pelo menos. Aqui entra um acessório sobre o qual eu falei pouco até então. A dock. Essa aqui é a dock do Nintendo Switch. Na lateral esquerda ela tem duas entradas USB do tipo A, e atrás, escondidas embaixo dessa proteção plástica, ficam uma entrada USB do tipo C, para fonte de energia, uma HDMI para ligar ela na TV e mais uma USB do tipo A, para outros acessórios que você quiser conectar. O negócio é quase mágico. Você encaixa ele na dock e quase que instantaneamente ele passa a carregar e mandar sinal de vídeo para a TV. Nessa hora, você pode querer tirar os Joy-Cons dele para usar como controles separados, ou parear um Pro Controller. Conectado assim, o Switch não precisa se preocupar com a bateria, já que está recebendo energia da tomada, e pode dar uma acelerada no CPU e na GPU.
o que dá uma margem para que os jogos possam rodar um pouquinho melhor. Como eu tinha dito antes, não é muita coisa, mas pode fazer a diferença às vezes. Assim, ele tem a possibilidade de ir até 1080p 60 fps. E se for algo mais leve ou muito bem otimizado, ele até vai. Eu, no meu uso pessoal, quase nunca ligo ele na TV. Principalmente porque eu não tenho uma TV e porque acho muito mais legal usar ele como portátil. Mas é uma opção legal para quem não quer ter que ficar carregando a bateria dele, quer jogar numa tela maior e também aproveitar um pouco mais de performance. A bateria dele é um assunto meio complicado, uma vez que em 2019 a Nintendo lançou o Switch Lite e uma atualização do Switch normal, o chamado de V2, e ambas têm durações de bateria diferentes do modelo original. Aí, em 2021 veio o OLED, também com uma duração levemente diferente. Esse aqui, o V2, o conhecido pela caixa vermelha, tem entre 4.5 e 9 horas de uso para uma carga de 100%. A primeira versão tinha cerca de 2.5 a 6.5 horas. O Lite tem de 3 a 7 e o OLED oficialmente tem as mesmas 4.5 a 9 horas do V2, mas alguns testes indicam que ele consegue ir um pouquinho mais longe do que isso. É claro, vai depender do que está rodando no Switch. Um jogo indie com gráficos de 8 bits tipo The Messenger vai usar muito menos energia do que um Crysis da vida. E o nível de brilho da tela e o volume dos alto-falantes também vão influenciar isso. E já que a gente chegou neles, a qualidade de som dos speakers embutidos do aparelho não é grande coisa. Assim, ela dá conta do recado. O áudio é claro o suficiente para poder entender tudo, e com certeza muito melhor do que tinha no 3DS, mas eu recomendaria usar fones de ouvido sempre que possível, ou os alto-falantes da sua TV, né? E graças a uma atualização de 2021, você pode usar fones sem fio, que se conectam via Bluetooth. Ninguém sabe porquê, mas a Nintendo levou quase 4 anos para adicionar essa função. Vai entender por que a Nintendo faz o que ela faz. Agora, finalmente, chegamos no aspecto mais importante de qualquer videogame: a biblioteca de jogos. Ter ou não um título específico faz com que muita gente corra para comprar ou desista completamente de um aparelho. Então, eu ouso dizer que é interessante falar dessa parte. Para mim, é um tanto complicado. Eu fui atrás de um Switch por causa dos jogos da Nintendo, tipo Mario Odyssey, Zelda e o Bafo do Selvagem. Mas esses saem bem de vez em quando. Então, na maior parte do tempo, eu acabo ficando à mercê do que outras empresas publicam pro Switch. Tem milhares de jogos indies disponíveis, desde os mais incríveis que existem até os mais duvidosos. E tem muita coisa focada no mercado japonês também, como JRPGs e Graphic Novels. Também dá para encontrar aqui alguns ports de jogos maiores vindos do PC ou de outros videogames, como eu falei antes. Eu acabo jogando algum jogo indie curtinho até zerar, tipo Deadish, que é tão simples e tão legal ao mesmo tempo, você literalmente só pula nesse jogo. Pra daí voltar a rejogar Zelda ou Witcher 3 simplesmente porque não tem mais nada que me interesse disponível. E quando tem tá caro pra caramba, mas a gente já chega lá. Então, a biblioteca é sim gigantesca, mas tá focada em coisas que não são exatamente a minha praia. E que podem ser exatamente
tudo que você quer jogar pelos próximos 10 anos. Isso vai variar em gosto pessoal. É meio que chovendo molhado, mas eu acho válido lembrar que se você quiser jogar os jogos mais recentes e que demandam mais processamento, tipo Homem-Aranha ou Call of Duty mais recente, talvez o Switch não seja a melhor escolha para você. Eu me sinto moralmente obrigado a adicionar aqui que os jogos são muito caros nessa plataforma, e a Nintendo não costuma fazer promoções com grandes descontos nos jogos que ela mesma publica. Um jogo do Mario de 6 anos atrás ainda vai te custar R$300, e o novo Zelda que está saindo agora em maio de 2023 vai ficar disponível por R$357,99. Sendo esses os preços da eShop, para só passar lá o cartão e baixar o aplicativo. Caso você queira o cartucho com a caixinha e a arte do jogo, esses valores podem ficar mais perto dos R$400, ou até mais, dependendo da sua sorte. Mesmo os jogos indies, que vão ser muito mais baratos do que esses grandes da Nintendo ou de outras empresas, são mais caros no Switch do que em outras plataformas. De tudo que possa ser falado sobre esse videogame, a coisa que mais me desanima são os preços dos jogos. Os aplicativos de streaming disponíveis na eShop são bem poucos. Aqui no Brasil, os principais são o YouTube e Crunchyroll. Nenhuma previsão de ter HBO Max ou Netflix ou qualquer coisa assim. E a experiência nesses aplicativos que existem aqui é a mesma das versões disponíveis em TVs Smart. E todos esses dados de aplicativos e jogos têm de ser armazenados em algum lugar. Caso você vá comprar mídias físicas, apenas os arquivos de save e DLCs vão ficar salvos no videogame. Então é possível que os 32 GB de memória flash do aparelho sejam o suficiente. Se você for tomar a mesma rota que eu e só usar a mídia digital, o que eu recomendaria, esses mesmos 32 GB viram em nada. Como eu comentei antes, você vai precisar de um cartão SD. Eu estou usando um modelo de 128 GB da Kingston, que é uma marca legal e que dá para encontrar por preços até que não tão absurdos. Mas essa quantidade de espaço começa a ser pouco quando temos alguns jogos mais pesados. A conta parece que nunca fecha e o cartão está sempre cheio. De qualquer forma, dá para se virar com um cartão de 128 GB ou até um pouco menos. Só não queira ter todos os jogos instalados ao mesmo tempo. Um assunto polêmico é o serviço do Nintendo Switch Online. Igual acontece para quem usa Xbox ou PlayStation, você tem que pagar para poder jogar online, com exceção de jogos gratuitos tipo Fall Guys ou Rocket League. São R$20 por mês, ou R$40 para 3 meses, ou R$100 se você quiser pagar o ano inteiro de uma vez. Esses valores são menores do que é cobrado nos outros videogames, mas tanto no Xbox Live Gold quanto na PlayStation Plus você ganha, entre aspas, jogos grandes devido à sua assinatura. E aqui você simplesmente consegue acesso à emulação de uma biblioteca limitada de jogos de Nintendinho, Super Nintendo e, mais recentemente, Game Boy. Existe a opção do plano Expansion Pack da assinatura, que é mais caro, mas adiciona jogos de Mega Drive, Nintendo 64 e Game Boy Advance. Essas assinaturas também permitem o backup dos saves dos seus jogos na nuvem e a sincronização entre vários dispositivos. Caso você tenha mais de um Switch e queira jogar até um tanto em um deles, daí para e depois continua jogando no outro. No geral, esse não é o ponto alto do Switch. A Steam, por exemplo, faz um serviço melhor com o online e os saves sem cobrar nada do usuário por isso. Para finalizar, esse vídeo está ficando muito mais longo do que eu achei que fosse ser, os controles. Os que vêm na caixa com o videogame são os Joy-Con, como eu citei antes. Eles são ok e têm funções interessantes, como o HD Rumble, que faz com que eles vibrem de maneira mais precisa. E tem sensores de movimento que funcionam muito bem. Mas eles têm o infame Drift, que faz com que os analógicos reconheçam comandos que não estão sendo feitos pelo jogador devido a um desgaste nas peças internas. E a essa altura, isso acontece com tantas unidades que o pessoal já compra o Switch esperando que em algum momento esse problema vai acontecer. É quase que certo, sabe?
Você pode usar os Joy-Cons separados, com esses prendedores que ajudam a impedir que eles saiam voando das suas mãos, que nem o Wiimote que acertava televisões. Ou colocar eles juntos nesse suporte, que cria a ilusão de um controle normal, mas na minha opinião não melhora a experiência em muita coisa. Caso você prefira um controle mais tradicional, existe o Pro Controller, que é simplesmente maravilhoso. É super confortável e ergonômico, com botões grandes e satisfatórios de apertar e uma bateria que dura muito, mas que é vendido separadamente, por algo entre 300 e 600 reais, dependendo da sua sorte. Existem opções de outras marcas ou versões paralelas desse controle, mas normalmente são muito mais caras ou muito piores do que o original. Só lembrando que os Joy-Cons só carregam ligados no Switch ou em uma base específica e o Pro Controller carrega via USB-C. Ele inclusive vem com um cabo USB-C muito bom, que não acontece com o controle do Xbox ou do PlayStation 5. Então já pelo menos uma vantagem a gente tem. Eu poderia resumir o Switch como um aparelho muito legal, mas que não faz tanto sentido assim para quem está procurando algo com uma relação melhor de custo-benefício, visto que você pode encontrar um Xbox Series S mais em conta e assinar o Game Pass, aí não teria de pagar 300 reais para cada jogo novo, ou até mesmo montar um PC Gamer com peças mais antigas ou até usadas, e comprar jogos com 90% de desconto na Steam ou na Epic. Para quem esse aparelho faz sentido são os fãs da Nintendo, que fazem questão de jogar Mario, Zelda e Metroid, ou para quem quer poder levar seu videogame por aí e jogar em locais diferentes, sem ter de levar uma TV e uma bateria de carro junto. Pelo menos enquanto o Steam Deck não chega oficialmente no Brasil. Eu acho que vai ser uma opção interessante quando ele chegar para cá. E no fim das contas, quem decide se um desse aqui vale ou não a pena o seu dinheiro é você, né? E caso você acabe comprando um desses, comenta aí, é divertido falar sobre o Switch, o que você achou dele? Tá curtindo? Então, o vídeo vai ficando por aqui, e até mais.